Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série Comentário ao Evangelho do Domingo, que estamos fazendo ao longo dessa pandemia, buscando aprofundar mais o nosso conhecimento da Palavra de Deus. Eu sou o Padre Fernando Clemente, missionário do Sagrado Coração, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do Evangelho do sexto domingo do tempo da Páscoa, que já está se aproximando. Bom, a intenção desses vídeos não é simplesmente fazer uma homilia ou qualquer coisa parecida, mas tentar aprofundar um pouco mais. Então a ideia não é que seja um vídeo muito curto, é um vídeo de estudo. Então não estranhe, né? Geralmente nos outros vídeos no canal aí, alguns chegam a 1 hora, até passam, mas a intenção é a gente ter um estudo mais aprofundado, com mais calma a respeito do texto, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo João, de novo. Por que de novo? Porque semana passada o Evangelho do quinto domingo da Páscoa também foi tirado desse capítulo 14. A diferença é que os versículos desse domingo, do sexto domingo da Páscoa, são do 15 ao 21. A citação bíblica, João 14, de 15 a 21, está aqui no título desse vídeo. Se você quiser pausar e procurar na Bíblia para poder acompanhar o que a gente está falando, ou se você tem algum desses livrinhos, tipo a Liturgia Diária, Deus Conosco, enfim, que trazem as leituras do dia, pode pegar lá a do sexto domingo para a gente poder meditar juntos. Bom, vamos ao que viemos, né? João 14. Semana passada, se você tem nos acompanhado nos nossos vídeos, você já deve se lembrar um pouco do que se trata esse capítulo. Nós estamos falando da despedida de Jesus. Naquela última ceia, aquela mesma que a gente celebrou na Quinta-feira Santa e que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Jesus, após lavar os pés, continua falando com seus discípulos, fazendo um grande discurso de despedida, e ali ele tenta transmitir ao grupo mais próximo dele aquelas coisas que ele considera como mais essenciais no segmento. Aquelas coisas que a gente não pode abrir mão se quisermos ser chamados de discípulos de Jesus Cristo. Mais detalhes a respeito disso e mais detalhes a respeito do motivo pelo qual a gente está lendo esse trecho da última ceia agora, em pleno tempo pascal, você pode encontrar no último vídeo que fizemos a respeito do quinto domingo da Páscoa. Então, vamos adiante, né? Bom, antes de a gente seguir para o texto, é interessante a gente trazer alguns dados para a gente refletir. É bom a gente entender como que estava a igreja nos seus inícios, no tempo em que o evangelista João, o autor desse evangelho que estamos ouvindo, como que as coisas estavam quando ele viveu e escreveu esse evangelho. Eu acho que uma boa ideia que a gente pode ter a esse respeito é quando a gente vai olhar lá no livro do Apocalipse, que é do mesmo autor, né? Como que ele se apresenta para os destinatários do livro que ele tinha escrito, o livro do Apocalipse. Ele se apresenta como João, vosso irmão e vosso companheiro nas tribulações. E de fato, o livro do Apocalipse, que também merece um estudo todo à parte, nós não vamos entrar nele hoje, né? Só estou mencionando para trazer como exemplo. O livro do Apocalipse traz todas as tribulações que as igrejas estavam passando naquele momento, né? E uma delas era a perseguição, como João acabou de colocar. Perseguição por quê? Ora, Jesus Cristo foi condenado porque foi perseguido principalmente pelos sumos sacerdotes do templo, como a gente também já viu os motivos da condenação de Jesus nos vídeos anteriores. Então, o grupo de Jesus não era muito bem quisto. Confessar Jesus Cristo como Messias, aliás, a palavra Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo significa Messias, né? Dizer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, e mais tarde dizer que Jesus é Deus encarnado, era motivo para ser perseguido pelas autoridades judaicas. E a coisa foi caminhando
no tempo em que João ainda era vivo, estou falando do final do primeiro século, né? A coisa foi encaminhando no sentido de que aqueles que se diziam cristãos eram expulsos da sinagoga. Também já falamos a respeito do que era a sinagoga, né? Mas você ser expulso da sinagoga, do círculo social, vamos dizer assim, era uma coisa pavorosa naquele tempo, né? Era você ser desconsiderado pela sociedade, como se você tivesse virado um monstro. Ninguém queria ter mais contato com você. Você era o herege. Então, é isso que os cristãos estavam vivendo. Então, começaram a sentir o peso do que significava seguir Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem muito bonita, muito terna, a mensagem de acolhida, da não violência. Só que a hora que a gente começa a colocar isso em prática, a gente percebe que o buraco é mais embaixo. E mais, né? Como se não bastassem todas essas dificuldades que havia práticas, né? Dificuldades sensíveis do seguimento de Jesus Cristo, havia também a dificuldade de se colocar em prática o que Jesus nos convoca a fazer, que é amar. Gente, amar é um exercício muito difícil. Você manter o coração aberto a todos, como Jesus fez, é algo que é profundamente desafiador até hoje. Se nós nos atrevemos a cultivar os valores que Jesus cultivou, tentamos nos guiar pela vida de Jesus e tentamos amar como ele amou e viver como ele viveu, não vai demorar muito para a gente perceber o como que muitas vezes a gente é taxado de louco e como que às vezes a gente até se sente um pouco sozinho, né? Aquela sensação assim de, puxa vida, só eu que estou tentando fazer as coisas certas no meu trabalho, na minha família, tá todo mundo... Aquela frase clássica, né, que às vezes vem na cabeça da gente através de alguém, olha, faz desse outro jeito aqui que é mais fácil, todo mundo faz. Tenta ganhar dinheiro assim, todo mundo ganha. Essa coisa, né, que tenta nos afastar do caminho da retidão, faz com que quem procura seguir Jesus Cristo se sinta um pouco sozinho às vezes. Pois bem, é nesse espírito, é nesse contexto que surge o Evangelho que nós vamos ouvir nesse sexto domingo da Páscoa. Vamos ouvi-lo? Bom, João 14, 15 a 21. Como ele não é muito comprido, eu vou lê-lo todo de uma vez e aí a gente começa a comentá-lo, tá? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Bom, algumas palavras parecem se destacar no meio do texto. Amar, não é? Jesus prometendo que nos enviará um outro defensor. Também é interessante que Jesus chame o defensor de Espírito da Verdade. Bom, e por fim, a ideia de Jesus nos dizer que não nos deixará órfãos. Algumas ideias que nos saltam à vista num primeiro contato com o texto. Vamos tentar
esmiuçar um pouco as ideias. Pois bem, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua ausência física, mas também para aquela sensação que eu falava agora há pouco, de nós nos sentirmos sozinhos nessa caminhada de fazer o bem. Uma solidão que às vezes acomete a gente até mesmo dentro da igreja. O que fazer quando a gente se sentir assim? Largar a mão de tudo? Desistir? Sair para a rua fora arrancando os cabelos, falando assim, não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de Deus, porque lá eu achava que era lugar de gente perfeita e não é? Bom, falamos disso semana passada. Igreja não é lugar de gente perfeita e nunca vai ser, sabe por quê? Porque não existe pessoa perfeita. Bom, igreja é lugar de quem está tentando melhorar, não é? Pois bem, Jesus está preparando os discípulos para encontrar com essa realidade. Ao longo de todo o Evangelho, Jesus foi preparando, dizendo que quem quiser seguir, tome sua cruz e siga. Se fizeram isso com o seu mestre, vão fazer também com vocês, que são os discípulos, preparando. Jesus, se tem uma coisa da qual a gente não pode acusar Jesus, é de propaganda enganosa. O tempo todo ele falou assim, olha, vem, vai valer a pena, mas não vai ser fácil. Então, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua ausência, mas também para essa dificuldade e para enfrentar essa solidão, com a confiança de que Ele não nos deixaria sozinhos nessa empreitada. Jesus diz que rogará ao Pai que envie aos seus discípulos, a nós, portanto, um outro defensor. Um outro, note isso. Por quê? Um outro, então supõe-se que já haja um. Quem é esse primeiro defensor? É o próprio Jesus que está falando ali com eles. Enquanto Jesus caminhava com eles, e eles já naquele tempo eram mal compreendidos, o tempo todo eles se sentiam acompanhados, motivados, confortados pela presença de Jesus, que dizia a eles, vamos em frente, olha, tem dificuldade mesmo, mas ergue a cabeça, vamos tentando, vamos em frente. O fato de Jesus não estar mais fisicamente entre nós abre a possibilidade de que Jesus rogue ao Pai que Ele nos mande um outro defensor. Eu acho interessante que a nossa tradução litúrgica, que a gente acabou de ouvir, diz essa palavra, defensor. Na sua Bíblia, se você está vendo na Bíblia ou em algum outro lugar, pode ser que esteja a palavra paráclito. E em algumas orações, inclusive, a gente se acostumou a chamar o Espírito Santo de Espírito Santo Paráclito. É uma palavra até bonita, né? Mas você sabe o que significa Paráclito? E por que aqui está defensor e em algumas Bíblias está Paráclito? Bom, tem uma explicação bastante interessante. Paráclito, parácleo, parácleton em grego, significa aquele que é chamado para estar junto. Ao pé da letra seria isso, mas na antiguidade, paráclito tem um outro significado, que é o seguinte: naquele tempo não existia no mundo grego advogado de defesa. Então, se alguém era preso, ou melhor, sem ser preso, né? Se a pessoa era levada ao tribunal acusada de alguma coisa, e vamos supor que ali os julgamentos eram feitos em lugares públicos, eram feitos em lugares abertos, né? Então vamos imaginar que você está passando ali pela praça, numa cidade qualquer aí da antiguidade, e você vê que está acontecendo um julgamento. E você vê que quem está sendo julgado é um amigo seu. Aí, de repente, você percebe que estão acusando ele de uma coisa que ele não fez. E você sabe que ele não fez. Porque estava com você, olha, falei, até tocou a sirene da polícia aqui. Você sabe que aquela pessoa é inocente. Na antiguidade, o comportamento padrão numa situação como essa era: eu sei que fulano é inocente, então eu
saía do meio do povo e me colocava do lado daquela pessoa que estava sendo acusada. A pessoa que fazia isso, né, a que saía do meio do povo para ficar junto ao que estava sendo acusado, como testemunha, como advogado, né, para dizer, olha, eu ponho minha cabeça a prêmio, vocês estão acusando injustamente esse cara? A pessoa que fazia isso era o tal do Paráclito, o defensor. Pois bem, Jesus fala que nos enviará um outro defensor. Ele fez todo o tempo esse papel junto dos seus discípulos, junto dos seus apóstolos. E após a sua ascensão, ele nos promete enviar um outro que fará isso, que é o Espírito Santo. E isso, minha gente, falado assim, a gente pode até achar bonita a comparação, mas vamos tentar trazer isso para a nossa vida, vamos tentar trazer isso para o nosso coração. Quando é que a gente pode sentir isso, que nós temos um outro defensor? Suponhamos uma situação. Você, de repente, recebeu uma ofensa muito grave de uma pessoa. Alguém pisou na bola com você feio. E diante das possibilidades que haveria de você responder a essa pessoa, você poderia pagar na mesma moeda, você poderia esperar um pouquinho e tramar a vingança, como dizem por aí que a vingança é um prato que se come frio, né? Você poderia, enfim, fazer o mal. Mas aí lá dentro você se lembra do Evangelho, você se lembra de Jesus Cristo, você se lembra de que o mandamento novo que ele nos deu é o mandamento de amar como ele amou, e você opta por não responder o mal com o mal. O que pode ser que aconteça, e frequentemente acontece, é que vai surgir um outro filho de Deus que vai olhar para você e vai falar assim: não sei por que você fez isso, você é tonto, pelo amor de Deus, olha o que essa pessoa te fez, olha o que ele te falou, não sei por que você está sendo assim com essa pessoa, você devia de dar um tabefe na cara desse outro aí. Tem ou não tem, né? Gente que vai começar a nos criticar, e às vezes não é um só, às vezes são vários, né? Aí, lá dentro do nosso coração, quando a gente se vê sozinho, longe dessas vozes, dessas pessoas que nos falam, a gente sente uma paz e uma vozinha que diz: parabéns, você não se rebaixou. Felicidades, você não respondeu mal com mal. E isso dá uma tranquilidade de a gente não ter agido com cabeça quente, de a gente não ter falado coisas que depois se arrependeria. Um outro exemplo. Suponhamos, eu dei esse exemplo no começo, que você está trabalhando e de repente no seu trabalho surge uma ocasião de você fazer uma falcatrua qualquer e conseguir dinheiro. E mais de uma pessoa te pressiona falando: faz desse jeito, ninguém nem vai ficar sabendo, imagina. A gente já sofre tanto, por que a gente não pode ganhar um pouco mais de dinheiro nisso e tal? Vozes, né, tentando te levar para o caminho da maracutaia, né? E você diz: não, eu prefiro fazer as coisas honestamente. Voltam aquelas vozes: você é trouxa, você é tonto, pra que isso, não sei o que, paraná, papá. Você se afasta. Ao chegar na sua casa, ao dormir, você coloca a cabeça no travesseiro e pensa: estou com a consciência tranquila, estou em paz. Pois bem, é essa vozinha lá dentro da gente que fala quando a gente fez algo bom, é essa inundação de paz que nos vem por termos feito a coisa certa, mesmo quando tem muitas vozes nos acusando e nos chamando para fazer do outro jeito. É isso que é o Espírito defensor que Jesus nos legou. É o Espírito Santo que está dentro de nós e está nos impulsionando pelo caminho do bem. Quando Jesus fala que nos dá um defensor, ele não está dizendo, como às vezes já ouvi gente entendendo esse texto de um jeito completamente deturpado, que no momento
de nós nos apresentarmos diante de Deus, Deus nos acusará dos nossos pecados. Até esses dias eu falei na homilia, quando eu era criança, alguém me disse na igreja que no dia do juízo final, Deus iria fazer uma grande sessão de cinema. Ele, ao nos julgar, iria projetar, né, nesse telão para a humanidade inteira ver tudo aquilo que a gente teria feito, as coisas boas e as coisas ruins. Então a gente fica com medo, puxa vida, quer dizer, todo mundo vai ver as coisas más que eu fiz, que horas que vai acabar esse filme, né? Imagina a humanidade inteira passando por isso. Então criava-se uma imagem, e em mim se criou essa imagem sobretudo, de um Deus assim, muito carrasco, né? Que está procurando uma ocasião, tentando achar onde a gente caiu, para nos incriminar. Mas vejam, o defensor que Jesus fala, não é que o Espírito Santo vai nos defender diante do Pai, porque o Pai não nos acusa. A gente vira e mexe vê nos carros aí, por exemplo, aquela frase de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, Deus não é contra nós. Quem nos acusa, quem tenta nos derrubar é outro. O acusador é o espírito maligno, é o espírito do mundo, como Jesus menciona. Então, o espírito que nos defende, ele não está nos defendendo de Deus Pai. O espírito que nos defende das insídias que nós todos os dias somos assediados por elas, fazendo com que a gente se desvie do caminho do Evangelho. Esse é o espírito defensor. Jesus insiste ainda nesse Evangelho, mais uma vez, a respeito do amor. E apresenta o amor muitas vezes no Evangelho como o caminho a ser seguido se quisermos ter a vida eterna, experimentar a vida plena, a vida feliz já aqui na Terra, vivermos o céu aqui na Terra. Qual que é a receita de felicidade? Segundo o Evangelho, segundo Jesus Cristo, é uma só: amar. Pois bem, em muitos momentos vemos isso. No próprio contexto da última ceia, Jesus fala sobre o amor, nos deixa o seu novo mandamento, que é amar a todos como Ele mesmo amou, aprender a ter um coração como o dele. E isso não para a gente simplesmente ganhar o céu, né, mas para fazer o céu acontecer aqui na Terra, e porque quem ama vive muito melhor, né? Quando a gente põe amor na nossa vida, quando a gente começa a alimentar o amor, ao invés de alimentar raiva, rancor, desejos de vingança, a gente vive de uma maneira mais plena, mais leve, mais alegre, né? Pois bem, muitas vezes Jesus fala isso. Só que no Evangelho de hoje, ou melhor, no Evangelho que a gente está vendo hoje, né, que é o Evangelho do domingo, aparece Jesus falando de um jeito que ele não falou antes em nenhuma outra parte do Evangelho. Ele sempre manda a gente amar o próximo, amar os outros, amar a todos, mas pela primeira vez Jesus fala para amar a Ele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É interessante que surja essa expressão de Jesus nesse contexto. Jesus está tentando dar uma injeção de ânimo nos seus discípulos, dizendo que por mais que haja dificuldades, Ele não vai deixar ninguém sozinho, Ele continua a nos motivar a fazer o bem lá dentro do nosso coração, né? E Jesus, mais uma vez, insiste em que, mesmo que haja dificuldades, que nós não deixemos de amar. Quando Jesus fala que nós temos que amá-lo, porque assim, ao amá-lo, estaremos guardando os seus mandamentos, tem duas coisas que eu acho que são interessantes de a gente destacar. A primeira delas é a seguinte: se Jesus o tempo todo falou para a gente amar os outros, por que agora Ele está falando para amar a Ele? Bom, pelo contexto a gente entende o seguinte. Vamos trazer um exemplo da nossa vida cotidiana, que você já deve ter visto, ou talvez até vivido, e que pode servir para a gente compreender melhor esse Evangelho, essa frase do Evangelho. Você já reparou como pessoas que se amam, pouco a pouco vão ficando parecidas uma com a outra?
Casais que têm muitos anos convivendo juntos, a gente começa a perceber que um foi pegando os gostos do outro. Um gostava disso, apresentou para o outro começou a gostar também. Até as manias começam a ficar semelhantes. Eu acho interessante a palavra em português afeição. Afeiçoar-se, ter afeição, é um jeito de dizer gostar, não é? Só que ela vem de uma outra palavra, que é feição. Você sabe o que é feição? Hoje em dia a gente quase não usa essa expressão, né? essa palavra. Antigamente a gente falava muito, né? Até o povo no interior fala, né? Vai no velório, olha a cara do falecido lá dentro do caixão e fala assim, nossa, olha, tá com uma feição boa, né? Ó, parece até que tá sorrindo. Feição é o rosto, é o jeito, o semblante. Afeiçoar-se é começar a ter o mesmo semblante, a mesma feição do outro. E o que isso tudo que eu estou dizendo tem a ver com o Evangelho? Jesus pede que nós o amemos. Por quê? Porque ao nos afeiçoarmos de Jesus, ao nos aproximarmos dele, ao convivermos com ele, nós começamos a ficar parecidos com ele. E aqui está um ponto que é fundamental. Eu tenho falado muito e vou falar o resto da minha vida. Que o cerne, o núcleo da nossa fé é amar como Jesus amou. Isso não deve ser difícil de decorar. O problema, gente, é que muitas vezes nós não sabemos como Jesus amou ou temos uma vaga ideia de como Jesus amou. Se nós vamos aos evangelhos, se vemos a maneira prática como ele tratava as pessoas, como ele se comportava, é para isso que a gente tem que olhar, para entender como ele amou. E quanto mais próximos do evangelho, quanto mais a gente procura fazer isso que a gente está fazendo agora, que é tentar se aprofundar na palavra, mais perto de Jesus a gente fica e mais semelhantes nós vamos ficando a ele. Amar a Cristo não é simplesmente dizer da boca para fora, eu amo a Deus, eu amo Jesus. Isso é bonito, é importante, mas não basta. É preciso estar junto. Ninguém ama o que não conhece, não é? Então, ao estarmos com ele, ao começarmos a andar com as pessoas com quem ele andava, ao começarmos a entender o porquê que ele criticava quem ele criticava, ao nos comportarmos do jeito que ele se comportava, nós estamos nos aproximando de Jesus e o estamos amando. Nós vamos nos enamorando, nos apaixonando. E uma vez, minha gente, que a gente se apaixona pelo Evangelho, não tem mais o que faça a gente se desapaixonar. Então, aqui está talvez um convite do Evangelho para essa semana, né? Que logo mais vamos iniciar. Será que nós de fato estamos nos afeiçoando a Jesus? Nós estamos procurando conhecê-lo e tentar, mais do que conhecê-lo, viver como ele viveu? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se a gente o ama, se a gente está perto dele, automaticamente começaremos a guardar os mandamentos dele. Ah, mas espera aí. Ele não fala na própria última ceia que eu vos dou um novo mandamento? E você, Fernando, você já não tinha falado, inclusive lá na Quinta-feira Santa, que a palavra novo em grego, que é usada nesse texto, não se refere à ideia de mais um mandamento, mas novo no sentido de substituto de todos os demais. Se é um só mandamento, que é amar do jeito que Jesus amou, por que Jesus fala, se me amais guardareis os meus mandamentos? Ele não deixou um só? Por que é os? Por que está no plural? Bom, porque amar se manifesta de uma maneira infinita. Às vezes, amar do jeito que Jesus amou vai ser você acolher aquela pessoa que ninguém quer acolher, que todo mundo rejeita por alguma razão, e rejeita por causa do jeito que se comporta, por causa da vida que tem, pelos erros que cometeu. Às vezes, amar vai ser dar de comer a quem tem fome,
dar de vestir a quem tem frio. Às vezes amar vai ser perdoar. Às vezes amar vai ser dar aquele primeiro passo diante de uma pessoa que é de uma convivência muito difícil, que você tem dificuldade com ela, mas você tenta tratá-la bem. Amar pode ser que seja continuar tratando o outro bem, mesmo que ele não te trate bem de volta. Olha só, eu poderia passar aqui horas citando diferentes ocasiões em que a gente poderia estar amando. Esses são os mandamentos do Cristo, né? Tudo se resume em amar, mas amar se abre num verdadeiro leque de opções, de coisas que a gente está fazendo, que ao realizá-las, estamos realizando o que Cristo mandou, e só seremos capazes de fazer isso se nós convivermos com o Cristo, se nós o conhecermos, não é? Bom, o que mais que nós poderíamos dizer? Pois bem, então, uma última coisa que o texto bíblico nos chama a atenção é Jesus denominar o Espírito Santo, além de ser Paráclito, né? Defensor, como a gente já observou, Jesus também o chama de Espírito da Verdade. Essa expressão, ela também tem um significado muito profundo, porque o Espírito, se nós o entendemos como sendo aquela vozinha, não a vovozinha, né? Aquela vozinha, aquela voz dentro de nós, que nos impulsiona a sermos honestos, aquela voz que nos convida a sermos bons, a sermos pacíficos, aquela mesma voz que quando a gente faz algo errado, nos faz lembrar, puxa vida, eu poderia ter agido de uma outra maneira. Se o Espírito Santo é essa voz da nossa consciência que quer nos levar a fazer o bem, Jesus chama esse Espírito de Espírito da Verdade, com o seguinte sentido: nós, em essência, temos algo de bom. O Espírito da Verdade quer nos mostrar quem nós somos de verdade. Na verdade, por mais que a gente seja capaz de atrocidades, lá dentro de nós tem algo bom. E o Espírito Santo quer nos fazer olhar para isso. Que dentro de mim eu sou capaz de misericórdia, eu sou capaz de bondade. E fazer isso aflorar, né? Olhar para dentro da minha bondade e fazer com que ela tome conta de mim. O homem verdadeiro é o homem, é o ser humano capaz de amar. A pessoa só conhece a vida verdadeira quando ama. Se não ama, não vive, vegeta ou vive mal. Quando a gente dá esse passo do perdão, quando a gente dá o passo da não violência, que eu acredito que seja o primeiro passo antes de sermos gentis com os outros, antes de a gente conseguir sorrir, ser bonzinho, entre aspas, a gente precisa dar o passo da não violência, do não ter raiva do outro, do não alimentar a raiva, de não ficar, sabe? Esse é o primeiro passo do amor, no meu ver. E isso é o Espírito que nos conduz, né? A tentarmos melhorar. Assim nós seremos pessoas verdadeiramente, assim seremos humanos verdadeiramente. Se eu não me engano, eu acho que a Constituição Apostólica Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, se não for, depois eu corrijo, mas que fala que Jesus veio ao mundo, o Cristo, né? Deus se encarnou em Jesus Cristo para revelar o ser humano ao ser humano. Quer dizer, Jesus veio para nos mostrar do que nós somos capazes. O jeito de Jesus ser, a maneira como ele acolhia as crianças, a maneira como ele acolhia as pessoas que eram diferentes dele, a maneira como ele cuidava do outro, mostra o quão bons nós podemos ser. E mesmo quando na cruz
nós podemos contemplar o quão maus nós podemos ser, porque somos capazes de torturar e de matar, mesmo ali Jesus nos revela o quão bom o nosso coração pode ser, porque mesmo naquela ocasião ele foi capaz de perdoar, né, e olhar para além da maldade humana. Não há muito tempo eu reli um livro que eu recomendo, inclusive, né, que se chama Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, de um autor chamado Viktor Frankl, que viveu durante o horror do nazismo, foi preso, foi mandado para um campo de concentração, e ele ali narra todos os verdadeiros horrores de que nós somos capazes. Não digo de que fomos capazes, mas de que somos capazes, porque o ser humano continua podendo fazer essas barbaridades e ainda faz, né? Mas ele narra, num dado momento do livro, a situação de um dos médicos do campo de concentração. Esse médico, o Viktor Frankl, né, o autor, diz que esse médico do campo de concentração tinha uma verdadeira fixação por fazer os outros sofrerem. O que ele poderia fazer para tornar a vida de um outro ser humano mais dolorosa, ele faria. E fez. Depois que o campo de concentração onde o Viktor Frankl foi libertado, se não me engano foram os soviéticos que o libertaram, passaram-se os anos, ele se tornou um psicólogo de renome, fazendo palestras pelo mundo todo. Ele se encontrou com outro sobrevivente e, por curiosidade, esse médico veio como assunto, né, entre eles. E o Viktor Frankl queria saber, mas que fim levou esse cara, né? O companheiro dele falou assim, então, ele conseguiu se desvencilhar do nazismo pouco antes da coisa desandar e passou o resto da sua vida na Argentina, como muitos fugiram naquela época para a Argentina, né? E tentou se refazer vivendo o máximo possível no altruísmo, na caridade. E o Viktor Frankl ficou assim, de boca aberta, mas como assim? Era um homem que se deliciava de ver sangue, de ver como uma pessoa assim pode mudar. E ele defende no livro dele que todos nós somos capazes de ternura, por mais horrorosa que tenha sido a nossa história, a gente consegue mudar, mas para isso a gente precisa querer, né? Pois bem, e o que isso tem a ver com o Evangelho? Jesus nos ensina que o Espírito Santo faz esse serviço em nós, e cada vez que nós damos ouvido a essa voz, nós estamos dando ouvido ao Espírito Santo. É bem verdade, e eu acho muito bonito que muita gente faça uma experiência do Espírito Santo, orando em línguas, e eu não tenho absolutamente nada contra, longe de mim. Mas mais do que isso, é importante que a gente experimente o Espírito Santo que habita em nós, nos convidando a sermos bons. Porque se nós falamos do Espírito Santo, pedimos as luzes do Espírito Santo, cantamos o Espírito Santo, oramos em línguas, mas se dentro de nós não damos ouvidos ao Espírito Santo, então tem algo de falso na gente, né? Bom, a gente poderia continuar falando ao longo de horas. Já tem 40 minutos que eu estou falando e eu acho que já é um bom tempo, né? Eu gostaria de terminar esse vídeo fazendo mais ou menos o que fizemos no último vídeo, e eu acho que isso é uma prática que a gente poderia levar para a vida. A nossa intenção ao fazermos esses vídeos às quartas-feiras é de a gente ter ainda fresco na memória o Evangelho do domingo anterior e assim já nos prepararmos para o domingo seguinte. Mas a palavra de Deus, como eu disse, ela precisa virar vida. A gente não pode ficar estudando a Bíblia como se fosse um livro, sabe, de história que aconteceu lá atrás e não tem nada com isso. Não, é um livro que tem que se transformar em vida, né? E quanto mais a gente vai colocando em prática, mais vida a gente sente, mais feliz, mais alegria a gente tem. Pois bem, eu gostaria de propor que nós tentássemos transformar isso tudo que nós ouvimos em uma prática para essa semana, que a gente tentasse viver algo, né?
A primeira prática seria a seguinte: nós ouvimos o Evangelho todos os dias. A chance de a gente ouvir e esquecer o Evangelho do dia é bastante grande. Talvez pedagogicamente possa ser mais interessante que a gente fique com o Evangelho do domingo como uma tarefa para casa para a semana toda. Primeira tarefa, seria interessante se a gente pudesse, uma vez ao dia ou no tempo que for possível para você ao longo da semana, a gente retomasse esse texto do Evangelho do domingo e a gente tentasse transformar isso em vida de uma maneira prática. Hoje nós ouvimos desse Evangelho a ideia de que o Espírito Santo fala dentro de nós e nos conduz à vida. É o Espírito da verdade, é o defensor que está junto de nós para que quando a gente se sentir sozinho, porque está fazendo o bem e tem muita gente criticando a gente por causa disso, que a gente dê o braço para o Espírito Santo e sinta, eu não estou sozinho. Então, talvez a prática para essa semana, além de ter um contato direto com essa palavra, seria o seguinte: não desistir de fazer o bem. Vou repetir. Vamos tentar ao longo dessa semana não desistirmos de fazer o bem. Vai bater ao longo dessa semana, em algum momento, aquele cansaço, aquele desânimo. Vai ter gente que, quando você estiver fazendo alguma coisa correta, vai ter gente que vai falar, deixa disso, larga a mão, não vai te levar a nada, pra quê? Você fica se desgastando. Não ser grosseiro com o outro, mas preferir dar ouvidos à voz que está lá dentro de nós, do Espírito Santo, que diz, como Paulo disse, não vos canseis de fazer o bem. Vamos tentar nessa semana manter a cabeça erguida. Fazer o bem é difícil, mas nós não estamos sozinhos. Conosco está o Paráclito, conosco está o Defensor. Desejo a você uma excelente semana, que Maria, nossa mãe, nos ajude a vivermos a palavra e tenta fazer isso. Ao longo dessa semana vamos tentar manter o contato com a palavra de Deus e tentar viver isso na prática. Até a próxima!